Que alegria, né? A gente poder viver a igreja. Eu tô com um trambolho novo aqui, um ursinho de pelúcia pendurado no meu pescoço. Daqui a pouco eu vou dar umas batidas aqui, mas tá tudo certo. Que alegria a gente poder viver tudo que a gente tem vivido como igreja, né? Algumas vezes eu fico pensando assim, né? O que o Senhor já fez dentro desses 4 anos que nós temos vivido como igreja e o que de fato tem gerado uma família, né? Tanto esse tempo de adoração, né? Que sim, é uma forma de adorar o Senhor, de ministrar o Senhor, mas também de ministrarmos uns aos outros, né? E ter começado a perceber que adorar o Senhor não é só cantar, né? É esse tempo, né, onde a gente pode ofertar na vida de um irmão, investir na vida dos irmãos a partir da igreja, às vezes a partir da igreja e às vezes a partir do relacionamento com o nosso irmão, né? Poder viver essa bagunça santa mesmo enquanto a gente está adorando, as crianças estão brincando, isso é uma verdadeira família. É claro que é bom também quando eles têm um tempinho deles, né? Hoje eles não vão ter o tempinho com a tia Agatha, que a tia Agatha tá aqui embaixo. Mas até o Davi fugiu, né? Foi lá para cima, eles estão tão acostumados que tem esse tempo das crianças que acaba o louvor, eles sobem. E o Davi ficou lá com a mamãe dele. Talvez daqui a pouco ele desça. Mas eu ia convidar mesmo as crianças a ficarem aqui hoje. Eu sei que é um desafio para as crianças ficarem sentadinhas, prestando atenção na palavra, mas eu creio que o mesmo Espírito que está falando com a gente é o Espírito que está falando com elas, né? Então é um convite mesmo, tá, filha, para você ficar aqui embaixo hoje, para ouvir a palavra, prestar atenção, que eu creio que o Espírito Santo quer falar com vocês. Daí você dá um auxílio ali para o nosso visitante, e acho que ele quer mais brinquedo. Adivinhei? Pode ir, ele tá, a Aninha vai com ele lá. E amém, né? Eu quero começar esse tempo, né, orando. Não que a gente não estivesse orando até agora, mas eu queria que você fechasse os seus olhos, fosse lá dentro do seu quarto, que é o seu coração, o seu secreto. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor, ministra o meu coração com essa palavra. Continua falando comigo. Abre o meu coração, abre os meus ouvidos, o meu entendimento para tudo aquilo que o teu Espírito tem para mim. Coloca a mão na sua cabeça agora, fala assim: e eu cancelo agora todo pensamento que não gera esperança. Eu cancelo agora todo pensamento que me leve para longe daquilo que Deus está querendo falar comigo nessa noite. Eu declaro que a minha cabeça, o meu corpo, pertence ao Senhor. E eu estou aberta para ouvir somente aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite. Eu fecho os meus ouvidos para todos os ruídos e vozes que tentam me confundir. E declaro que essa noite a palavra do Senhor vai alcançar o meu coração. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Bom, essa semana, não sei se todos perceberam, os que já estão acostumados, né? Nós temos um grupo onde nós compartilhamos as meditações da semana ou devocionais da semana, como você achar melhor falar. Mas a verdade é que semanalmente nós compartilhamos meditações diárias, onde todos os dias você tem uma palavra, uma direção, para uma ajuda, um auxílio, digamos assim, para que você não esqueça de meditar na palavra, não esqueça de conversar com o Senhor, não esqueça de compartilhar aquilo que o Senhor tem falado com os seus irmãos. Isso é uma prática que nós temos há 2 ou um pouquinho mais, 2 anos ou um pouquinho mais, e é algo que o Senhor tem nos dado como graça mesmo, né, como família. Então, semanalmente, nós preparamos um material de acordo com o tema que nós estamos trabalhando, né? Nada é aleatório, né? Tudo é realmente construído debaixo de oração, com temor, para que a gente cresça como família. E esse ano, de forma específica, a gente está falando sobre isso, né? Sobre crescermos como família em estatura, sabedoria e graça. E o último mês a gente falou sobre crescermos em graça diante de Deus e diante dos homens. E tudo isso que a gente vem falando como família tem nos levado a entender que nós
Aleluia. Tinha água dentro? Pega um paninho lá para secar. E tudo isso que nós temos meditado tem nos levado a entender que nós não podemos abrir mão daquilo que é essencial. Né? Não sei quantos conseguiram ouvir a palavra do Tiago de semana passada. Semana passada foi um domingo ainda mais atípico do que esse. Hoje está faltando muita gente, mas semana passada foi bem interessante. Poucas pessoas conseguiram estar presencialmente. Mas a palavra foi para o YouTube. Eu acredito que algumas pessoas, ou todas, quem sabe, ouviram durante a semana. Né? Foi uma palavra bem extensa, né? Mas eu acredito que foi uma palavra essencial dentro de tudo que nós temos crescido como família. Se você não ouviu a palavra de semana passada, eu quero muito te encorajar a entrar no nosso YouTube lá e assistir. Né? Nós temos feito as lives, nós temos gravado e publicado as palavras de domingo, não com intenção de alcançar o mundo, embora ela possa alcançar, mas de fato para servir a toda a família com excelência, para que todos aqueles que não têm conseguido estar aqui presencialmente não percam a oportunidade de ser ministrados pela palavra e pelo tema que nós temos construído, porque é uma construção mesmo, né? Então tudo faz parte de uma construção, e se você consegue, né, acompanhar essa construção, eu vou tirar daqui, tá, gente? Me incomoda um pouco esse QR Code aqui no fundo. Toda palavra que a gente traz no domingo, todos os materiais que a gente manda para você fazer lá sua meditação, o seu devocional, tem um propósito. Não é tipo, para lá, aí para cá. Não é isso. Muito pelo contrário, né? É uma construção realmente, né, de uma linha que nós cremos que nós devemos seguir e crescer como família. Então, se você não conseguiu estar aqui semana passada ou não conseguiu ouvir a palavra durante a semana, põe um fonezinho, vai ouvindo parcelado, 15 minutos a cada dia, de meia hora, no ônibus, caminhando, enquanto você vai na padaria. Eu não sei como é que é a sua rotina, mas faça isso, porque foi uma palavra assim, que tá ecoando dentro de mim até agora. Né? E junto com isso, né, que foi uma palavra que me levou a refletir muito sobre a importância do essencial, e foi a construção do porquê nós mandamos as meditações diárias de forma diferente essa semana. Quem abriu o arquivo essa semana dos devocionais? Não teve arquivo, né? Isso. Não teve aquele arquivo, mas é um devocional, porque devocional é uma vida de devoção. Né? Pode ser também uma meditação, como você quiser chamar. Mas a verdade é que nós mandamos dessa forma porque nós temos entendido que viver o essencial é mais do que fazer o devocional. É melhor que você faça o devocional do que você não faça nada, com certeza. É melhor que você faça uma meditação diária do que não faça nada. Mas se você fizer só porque nós estamos mandando, ou de forma religiosa, pode ser que você não desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você. Então, a ideia de mandar um devocional, ali, um material semanal, não é para que você vire mais um religioso de tantos outros no mundo. Muito, muito pelo contrário, é para te ajudar a desfrutar de uma experiência na presença de Deus o mais rápido possível. Porque a verdade é que Deus não está atrasado, Deus não tem pressa, nós não estamos atrasados, mas nós muitas vezes estamos parados. E aí a gente fica com essa sensação de que precisa correr atrás de um tempo perdido, no qual está aqui hoje e agora. Então é um lugar de encorajamento mesmo para todos nós, para que a gente viva tudo isso. Né? Hoje Deus quebrou minhas pernas, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou bem quadradinha e que eu gosto de tudo arrumadinho. E aí eu comecei a escrever a minha palavra e não tinha palavra para escrever. E aí é muito mais fácil quando tem o material semanal, porque aí eu vou lá, estudo o tema, começo a escrever o que eu penso sobre o tema, né? E aí não tinha, porque a gente praticou o corandeu essa semana, que foi as meditações, foi tipo estar face a face com Deus, e é isso aí, né? E aí eu fiquei, caraca, Deus, podia ter um tema aqui, um subtema para ajudar a escrever e tal, e eu comecei a escrever e tal, e quando eu vi, na verdade, nada que eu estava escrevendo era o que era, tipo, para falar, embora pudesse falar, mas o que o Senhor queria realmente era que eu pudesse falar
aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, baseado naquilo que ele tem me ministrado. Então, o que eu quero compartilhar hoje com vocês é algo que realmente o Senhor veio falando comigo durante a semana, a partir dos relacionamentos, né, das reuniões, das conversas, dos atendimentos, dos aconselhamentos, dos meus tempos com o Senhor, e o Senhor foi falando e coisas foram sendo gravadas no meu coração, então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Né? Corandeu, né, ele é a tradução dele nos leva a entender que nós precisamos estar face a face com Deus. A tradução de corandeu é estar à frente de Deus, se eu não me engano, alguma coisa assim, não lembro agora. Se você botar no seu Google Tradutor, ele vai mostrar aí. Mas corandeu é estar face a face com Deus. E essa semana nós impulsionamos vocês e nós mesmos, né? Porque antes de fazer com vocês, a gente, na verdade, está ouvindo de Deus para você também, né? A entrar nesse lugar de desfrutar dessa presença, né, de Deus com Ele mesmo, face a face, desfrutar dele e mais nada. E meditamos em alguns textos, né, durante a semana, o Thiago foi enviando ali, mas a verdade é que durante essa semana eu fiquei pensando, né, quantas vezes nós estamos num lugar de obedecer, digamos, as regras, de seguir aquilo que está sendo falado, mas não estamos desfrutando de fato da presença de Deus, né? Às vezes eu vou falar aqui pra gente, é uma coisa que a gente sempre compartilha, é um desafio muito grande, porque o nosso trabalho é falar de Deus. O nosso trabalho é estudar a Bíblia para escrever livros, devocionais, textos, meditações. Cara, isso é sinistro, porque você muitas vezes pode se confundir e achar que está com Deus, porque você está falando de Deus, né? Mas a verdade é que você também pode cair nesse lugar de estar lendo a Bíblia, porque tem que ler a Bíblia sempre antes de sair de casa, ou de fazer a oração antes do almoço, porque precisa agradecer a Deus antes da refeição, ou de orar com o seu filho antes dele dormir, porque precisa abençoar a noite dele, ele precisa entender que Papai do Céu é importante. E às vezes a gente está fazendo tudo isso de forma religiosa, fazendo em nome de Jesus, só esqueceu de convidar Jesus para o jogo. E é esse lugar de consciência que eu queria trazer para vocês hoje, que é o lugar que o Senhor tem me trazido. Eu sei que é um desafio, que os nossos dias são corridos, mas a verdade é que Deus é perfeito. E se o dia tem 24 horas num dia é o suficiente para você ser o que você é. Se você é mãe, se você é empregado, se você é funcionário, se você é chefe, se você é amigo, se você é discípulo, se você é discipulador, 24 horas é o suficiente para você ser tudo isso com excelência. Se não está sendo, tem alguma coisa errada. Você provavelmente está fazendo a sua agenda sem a agenda de Deus compartilhada. Porque é o suficiente. E é o suficiente para dormir, o suficiente para você não estar cansado no dia seguinte. Como eu não sei, estou tentando descobrir, porque eu sou bem amiga de Marta, né? Tem a história lá de Marta e Maria, onde Maria estava aproveitando a boa parte e a Marta estava lá limpando a casa, não sei o que, não sei o que. Essa sou eu, às vezes. Às vezes eu tô lá, faz isso, faz aquilo, tudo em nome de Jesus. É para servir os irmãos. Mas eu esqueço de aproveitar a boa parte. E aí tô cansada e acordo esgotada no dia seguinte. Mas por que eu tô acordando esgotada? Se 24 horas é o suficiente para desfrutar da presença dele, para estar com os irmãos, para servir, para limpar a casa, para cuidar dos filhos, para brincar, para descansar, para trabalhar. Gente, é possível em 24 horas. Se Deus criou o dia com 24 horas, é possível. Como? É possível. Alguém já se identificou, mas alguém se identifica com essa palavra? Então, eu queria muito que a gente pudesse sair daqui hoje, entendendo essa verdade. O Senhor é perfeito. E Ele te criou para desfrutar da perfeição dEle. E Ele te criou com os dons que você tem. Porque às vezes assim, né? Mas é que eu faço muitos amigos, eu cuido de muita gente. Deus te criou dessa forma. Mas é que eu sou excelente profissional e se eu não estiver na empresa as coisas não acontecem. Deus te criou dessa forma. Você não é assim por acaso, um acaso do destino. As coisas que, as suas qualidades, as suas características são coisas que o próprio Senhor criou para você.
Porque ele sabia que você seria a expressão máxima do que ele é nessa área, que você é tão bom. Então não tem desculpa. A verdade é que a gente só precisa alinhar a nossa agenda com a dele. E isso também se refere aos nossos tempos com ele. Né? Eu estava meditando em 2 Coríntios essa semana e, incrivelmente, conversando com uma amiga, ela citou uma frase que me fez um estalo diante daquilo que eu estava pensando e eu quero compartilhar com vocês. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 4, né, Paulo tá, enfim, é a carta de Paulo aos Coríntios, e lá um pouquinho mais para frente, ele vai compartilhando algumas coisas, as suas lutas e tal, e aí ele começa a falar 2 Coríntios 3, a partir do versículo 4, pode ser. E aí chega um momento que ele começa a falar sobre algumas recomendações, enfim, e aí ele diz assim: é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí eu fiquei pensando sobre esse desafio dessa semana, de não ter as nossas meditações diárias ali tão quadradinhas, né? Porque tá tão bonitinho, tem o título, subtítulo e até os versículos que é para ler. E aí você lê, e a gente está tão doutrinado que a gente consegue encontrar o que Deus está falando, que a gente anota lá a verdade, e consegue dizer, diante da verdade também, você não consegue ser hipócrita consigo mesmo, então, diante dessa verdade, você olha, realmente isso aqui eu precisava dar uma melhorada, eu não faço isso, eu vivo isso, tarará. Você consegue, mas às vezes, você precisa sondar o seu coração e observar se você não está fazendo isso de forma religiosa. Só porque você está lendo, é fácil de decifrar, principalmente quem tem o hábito de estudar, né? Eu sempre fui muito boa em escrever textos, adoro. Mas quantas vezes eu escrevi textos que edificaram pessoas se eu não edificaram a mim mesma? Gente, isso é sério. Não falou ao meu coração, falou com um monte de gente. Eu falei aquele texto, as pessoas chegaram a chorar. A gente é bom em palavras bonitas, em frases bonitas, mas a verdade é que a letra, por si só, ela mata. O Senhor, ele vai usar. Usou o burrinho lá de carga, usou não sei o quê. Ele vai usar. Ele pega os nossos erros e transforma, porque ele é top. Graças a Deus. Né? Porque se ele não fizesse esses milagres, a gente tava lascado, já tinha destruído um monte de coisa. Mas a verdade é que a letra por si só, ela tem o poder de matar. Mas o Espírito, ele tem o poder de dar vida. Então, mais do que fazer uma meditação diária, nós precisamos buscar a face dele, buscar experiência com ele. Mais do que vir no culto domingo, você precisa ter uma experiência com o Senhor. É claro, gente, é melhor vir no culto domingo do que ficar em casa, do que ficar fazendo qualquer coisa que não faça bem para você. Pelo menos aqui você tem a chance de experimentar, né? É melhor, é que nem as leis, né? A gente já falou isso algumas vezes aqui, é melhor não matar do que ser preso, do que acabar com a vida de alguém, é a lei. Mas a verdade mesmo é melhor que você nem tenha essa vontade de matar. Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando o meu raciocínio aqui? Então, a verdade é que a letra por si só, ela mata. Amanhã, quando você acordar e for ter o seu tempo com Deus, pede para o Senhor sondar o seu coração. Fala, Senhor, eu tô fazendo isso aqui porque eu tenho o quê? Ou eu tô fazendo isso aqui porque eu comecei a reconhecer que isso é essencial para mim. Isso é como se fosse o ar que eu respiro, a água que eu bebo, a comida que eu tô comendo. Porque a verdade, eu não sei vocês, mas assim, ó, por exemplo, tem gente que não liga muito para café da manhã, né? Meu marido, se deixar, ele não toma café da manhã nenhum dia. Mas se eu não tomar café da manhã, já me dá uma tremedeira, já começa a passar mal. Tomar café de manhã, né?
Eu tomo café de manhã, não tomo café da manhã. Aí ele toma café a manhã inteira. Mas eu preciso, assim, ó. Eu preciso sentar. É um ritual, gente. Eu preciso sentar na mesa. Preciso comer um pãozinho, ou uma torradinha, ou um bolinho. Ah, eu preciso arrumar a mesa. Preciso, gente. É uma coisa assim. Eu já sou vocês dois unidos, né? Porque eu tomo café da manhã, mas eu não preciso arrumar a mesa toda pra tomar. Aí, assim, ó, se eu não tomo café. A solução obrigatória de preguiça. Boa. Pronto. Mas assim, eu realmente, se eu não tomo café da manhã, eu fico de mau humor. A não ser que eu tenha me comprometido com o Senhor de fazer jejum. Aí o milagre acontece, que nem mau humor eu tenho. Se eu tiver mau humor, eu vou lá pro Senhor, ajoelho, oro, ele restitui tudo aqui. Mas se eu, nos meus dias normais de rotina, se eu não acordo, tomo café da manhã, tenho meu tempinho ouvindo um louvor, conversando com o Senhor, o meu dia não flui. Mas o tempo louvando ali, ouvindo o Senhor e conversando com ele, ok, né? Essencial. Mas o meu corpo precisa do alimento também. Só que muitas vezes a gente não percebe. Eu até estava falando esses dias, né? Conversei com a Rávila, falei para a Dinara também sobre esse equilíbrio do corpo, alma e espírito. É como se fosse um tripé. Se a gente pegar esse tripé ali onde está a câmera agora e diminuir um pouco um pé, ele não vai cair, mas ele vai ficar meio, né? Num ângulo um pouco diferente. Agora, se eu tirar totalmente um dos pés ali daquele tripé, é óbvio que vai cair. Né? E nós precisamos diariamente alimentar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E eu vou falar uma coisa para vocês: alimentar só o corpo não faz você sentir falta de alimentar a alma e o espírito. Alimentar só a alma, às vezes faz você querer alimentar mais o corpo. Agora, se você só alimentar o espírito, eu tenho certeza que você vai ansiar por alimentar a alma e o corpo. Porque faz parte da natureza de Deus. Ele criou o seu corpo, ele criou a sua alma, as suas... Se você se alimentar do espírito, de verdade, você vai ansiar por alimentar a alma e o corpo. Não tem como. Porque o próprio Deus criou o corpo. O próprio Deus criou a alma. As suas emoções, elas são boas, elas só precisam estar equilibradas. Né? O seu corpo, ele é bom quando ele está bem cuidado. Quando não cuida bem, o que dá? Dá tilt, dá dor ali, dor aqui, fica doente, não sei o quê. Então, assim, é importante esse equilíbrio, né? Mas é importante esse equilíbrio de forma plena. E aí foi onde eu fiquei meditando nisso, que só a letra por si só, ela vai mais me matar do que me levar para um lugar de vida. Então, eu quero mesmo levar vocês a entrar nesse mesmo lugar, onde você entende que, de fato, você precisa remover o véu, aquilo que está te impedindo, né? Continuando um pouco mais para frente, ali em 2 Coríntios, fala exatamente sobre isso, né? Lá no versículo 13, ainda no capítulo 3. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Só em Cristo esse véu é removido. Se por acaso você estiver lutando para ter esse tempo de corandeu, só Cristo pode remover esse véu que te faz entrar nessa luta. Se você ainda não tem esse anseio de conhecer Deus face a face, talvez você precise ir para Cristo e falar: Cristo, não sei por quê, mas eu preciso de ti, porque eu ainda não tenho esse anseio. E tá tudo bem reconhecer isso. Na verdade, é o melhor reconhecimento que você pode fazer na sua vida.
Pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Eu não sei qual que é a experiência que você já teve com o Senhor. Às vezes a religião nos deixa um pouco endurecidos com essa palavra se converter. Né? Eu não sei vocês, mas eu quando ouvia a pessoa falar que se converteu ou que eu tinha que me converter, gente, me dava até... sei a palavra, mas eu tinha um ranço, assim, porque eu achava um absurdo, porque, assim, eram pessoas que muitas vezes queriam que eu vivesse uma coisa que para mim não fazia sentido. Eu sei que hoje é difícil mesmo você ver uma pessoa que falou que se converteu não vivendo as realidades do céu e querendo que você viva também. Uma coisa que ela ainda não está vivendo. Mas isso é uma luta nossa também. Porque se você de fato conheceu a Cristo e não está vivendo aquilo que Cristo prega, tem uma parte do véu que ainda não caiu. A gente precisa dar uma puxadinha, fazer uma cortininha aqui. Né? Então, eu queria levar vocês a pensarem nisso. Porque converter é mudar a rota. Se você está indo por uma rota que não está te levando a buscar Deus face a face, se você está indo por uma rota que não está fazendo você ansiar em viver as coisas celestiais, se você está indo por uma rota onde a sua vida ainda não é uma inspiração para o próximo, que foi a pergunta que o Thiago começou na pregação semana passada. Quando você passa por uma pessoa, a pessoa ao sair da sua presença, percebe que ela esteve com Jesus? É forte isso, né? Se você ainda não está sendo essa pessoa, talvez uma parte do véu não caiu. E você precisa mudar a rota e tá tudo bem. Só o fato de você reconhecer que você precisa se converter, que é mudar a direção, gente, já tira, 90% do véu. Agora você só precisa reconhecer e se converter. Você entendeu, você precisa reconhecer e agir. Tem uma ação. Mas até hoje, quando... Calma aí, esse aqui eu já li. O véu é tirado. Ora, este Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Gente, nós fomos chamados para viver uma vida de liberdade, de alegria, de singeleza, de compartilhar. Se a vida está pesada, talvez um pedacinho do véu está sendo agarrado por alguma coisa ali. A mulher vai entender o meu exemplo agora. Sabe quando a unha tá pegando na roupa? Engatando assim? Entendeu? Às vezes tem um pedacinho de unha ali, ó, que tá segurando o véu. E a gente precisa parar, lixar. Ou cortar. Amém? Onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de tempo em tempo, de opinião em opinião. Às vezes a gente quer tirar o véu, quer mudar a rota e quer a vida perfeita no dia seguinte. Não dá, não vai rolar. Porque você percorreu um caminho até aqui, ó, pensa. A minha distância da minha vida é daqui até aqui. Aí eu tiro o véu e quero piscar o olho e tá lá, de volta. Onde eu tinha que ter estado desde o começo. Não dá, gente. Converteu, mudou. Eu tenho que trilhar todo esse caminho de novo para desfrutar de novo daquilo que é sublime. Mas eu posso desfrutar do sublime durante a caminhada. Eu não preciso ficar ali, céus, aquele passado, e a minha vida tá lá. Você não precisa disso, você só precisa voltar a sua face para o Senhor. E já desfrutar do sublime durante a caminhada, porque você sabe para onde está indo. Sabe aquele exemplo da academia que você suporta o processo, porque você sabe que vai ficar com o corpão, o resultado que você sonha? Ninguém gosta de sentir a dor na perna lá. Não sei quem já fez exercício de perna, mas a gente senta assim, né? Tipo, a gente quando fazia funcional, a gente ia entrar no carro, a gente entrava no carro dando gargalhada, que a gente não conseguia sentar no carro. Aí sentava, a gente, aí pronto, para sair do carro.
uma dor muscular e a gente achava engraçado, mas por quê? A gente sabia que isso ali estava sendo bom para o nosso corpo, que a gente ia ficar magrinho. Não deu muito certo, né, gente? Vocês podem ver. É uma dor boa, não é uma dor boa? Então, a nossa conversão precisa ser uma dor boa. Entendeu? É uma dor que dá prazer. O caminho vai ser trilhado. Mas você sabe que você está indo para um lugar bom. E eu acho que é possível que a gente sinta essa dor boa quando a gente faz academia justamente por isso. Porque o Senhor, ele é didático. Ele vai nos ensinando como é que é o processo da dor boa, do que é bom, do que é ruim. Para mim faz sentido isso. Tem gente que não acha a dor boa e nem quer fazer academia. Tá tudo bem, amém. Mas eu gosto. Então, somos transformados de glória em glória. Ou seja, eu andei até aqui, eu me converti, o véu foi removido, cada passo é glória. Glória em glória, glória em glória. E aí eu vou seguindo em direção ao Senhor. Porque o véu foi removido e de glória em glória, glória é opinião. De opinião em opinião, de conselho em conselho, de dia após dia. Somos transformados de glória em glória, em sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Amém? Estão comigo ainda? Amém. Eu quero colocar uma música, né? E eu queria que você fechasse os olhos e deixasse o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Depois que acabar a música, eu vou voltar a falar. Talvez eu interrompa ela, que ela é longuinha. Será que isso vai dar ruim no YouTube? Eu vou virar aqui. Quer que tire o fone? Vamos tirar o fone. Não, mas aí vai mostrar aqui, né? Não, vou tirar aqui. Ah, tá, entendi. É porque quando coloca uma música sem autorização, o YouTube nos derruba. Mas não é a intenção, é só porque eu realmente quero que vocês sejam ministrados por essa música. Mas assim, não se desconecta. YouTube não me derruba. Eu realmente quero que você se conecte agora com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Depois eu vou voltar e vou compartilhar mais algumas coisas, amém? Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Presta atenção na letra dessa música. Amém? Vou mandar esse link depois dessa música lá para vocês. Não, obrigada. E eu queria convidar vocês a ouvir essa música mais vezes essa semana. E se deixar ser envolvido mesmo pela presença do Senhor. Eu queria que você parasse para pensar agora, né? Você se lembra quem de fato você era antes de estar aqui? Antes de conhecê-lo, antes de ser alcançado por Ele? Você consegue perceber o que é que o Senhor tem feito na tua vida? Onde o Senhor tem te levado? Eu quero ler para vocês, acho que todo mundo conhece, mas se você quiser abrir lá em Lucas 7, a história lá da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Se você não tiver a Bíblia aí agora, não quiser pegar agora, eu vou ler aqui, mas se você tiver e quiser acompanhar, é Lucas 7, o versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o seu perfume. Ao ver isto, o fariseu que a havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é o tipo de mulher, que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Respondeu:
Diga, mestre. Jesus continuou. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu. Penso que é aquele quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso eu afirmo a vocês que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Eu fico, às vezes, pensando, né, o quão perdoado nós fomos. E para mim sempre foi muito difícil pensar nisso, porque eu sempre fui perfeitinha. Até quando eu virei louca mesmo, que eu usei drogas e fui pra rave, vida louca, até isso era difícil para mim, porque eu ia sempre para festas, baladas e tal, nunca fiquei bêbada, nunca fumei, nunca nada. Então até quando eu rompi isso e fui fazer besteira, eu me sentia mal. E eu sempre fui muito certinha, muito assim, eu sentia coisa tipo que adolescente faz, que jovem faz, mas gente, perto do que a gente vê nesse mundo, nada demais, normal. Aí vem da minha vida hoje, depois de convertida, eu sou, meu Deus, eu sou uma boa esposa, uma boa mãe, assim, tem meus errinhos, né, mas perto desse mundo, e essa sempre foi a minha comparação. E aí eu tinha dificuldade de me entregar pelos outros, porque eu não reconhecia o tamanho da entrega de Jesus por mim. Porque, na verdade, eu sempre fui a vítima da minha história. Eu nunca fui a vilã. Então, tudo que eu sempre passei foi porque fizeram contra mim. Porque eu sempre fiz tudo certinho. E o dia que eu me deparei com essa verdade, embora eu já tivesse ouvido várias vezes essa história aqui, o dia que eu me deparei com essa verdade, eu entendi que quem muito foi perdoado, muito ama. E aí eu comecei a olhar para minha vida, para minha história e perceber que eu não era uma vítima. Que, na verdade, tudo que eu vivi, tudo que eu escolhi fazer e tudo que fizeram comigo era uma baita responsabilidade minha e de mais ninguém. A culpa não foi dos meus pais, não foi de Deus, não foi do meu marido, não foi dos meus amigos, porque eu sempre tive responsabilidade sobre a minha vida. Mas eu era uma criança, mas eu era uma adolescente. Mas eu continuava sendo responsável pela minha vida se eu tivesse, de fato, obedecido os meus pais e aquele que o Senhor botou para me liderar. E aí eu comecei a perceber o quão podre eu era. E o quanto eu precisava desse perdão. E aí, quando eu vejo essa história e quando eu escuto essa música, esse menino aqui, eu não sei se vocês já ouviram outras músicas dele, mas esse garoto aqui, ó, ele tem uma unção, um negócio, assim, ó, as músicas dele são muito boas. Que é o José Augusto. José Augusto Júnior. Põe o álbum dele lá, você vai ser profundamente ministrado, eu não tenho dúvida. E aí, eu ouvindo essa música e meditando sobre essa história, eu fiquei pensando, gente, o que é que essa mulher viu que eu ainda não vi? Porque assim, gente, aqui ele tá falando de um perfume caro, mas assim, vamos lá. Você seria capaz de entregar a sua vida para manter esse garoto vivo? Seria? Eu seria. O que você seria capaz de fazer para sua mãe ser curada? Qualquer coisa. O que você seria capaz de fazer para ver a sua família toda viver na plenitude? Qualquer coisa. A verdade, gente, agora eu vou quebrar as pernas de vocês e a minha também. É que a gente diz que é capaz de morrer para salvar um filho. Mas a verdade é que a salvação do nosso filho, a salvação da nossa família, a cura dos nossos parentes queridos,
Está na prática do essencial. Porque se a gente é capaz de entregar a nossa vida por Jesus, ele foi capaz de entregar a vida dele pela nossa. Essa mulher aqui, ela viu algo que a gente ainda não viu. Porque se a gente ainda está lutando em praticar o essencial, talvez a gente não esteja vendo o que ela viu, que ela entregou tudo que ela tinha. Eu queria muito, gente, que a gente saísse daqui hoje, entendendo essa verdade. Talvez a gente precise orar, clamar, para que o Senhor remova o véu dos nossos olhos. Porque a gente é capaz de entregar a vida. Eu falo a mesma coisa, gente. Eu entregaria minha vida pelos meus filhos. Eu entregaria tudo para que a minha família não deixasse de desfrutar da eternidade. Mas a verdade é que eu não estou entregando tudo. Vocês conseguem ver a hipocrisia da nossa fala? A hipocrisia do nosso estilo de vida? A gente diz que quer entregar tudo, mas a verdade é que a gente não tem coragem de acordar 15 minutos antes para estar face a face com Deus. Porque se a gente estiver face a face com Deus, ele vai compartilhar com a gente a agenda toda do dia. E se ele compartilhar com a gente a agenda toda do dia, a gente vai ser boa mãe, a gente vai orar com autoridade, a gente vai entregar aquilo que precisa e vai dizer não para aquilo que não precisa. Mas está faltando a gente entender o que é entregar tudo. Eu queria muito convidar você para essa reflexão de arrependimento mesmo. Não é de se arrepender das coisas, das mazelas que fez. O nosso único arrependimento diário precisa ser por ter vivido 1 minuto sequer sem perceber a presença dele. Amém? Com isso, eu queria que a gente pudesse praticar aquilo que a gente já vem praticando durante a semana. Mas eu queria que a gente colocasse em prática mesmo, como quem de fato entende essa revelação. Como quem não pega a letra e joga para dentro como mais uma informação, mas como quem de fato pede para o Espírito vivificar essa palavra e que penetre mesmo nos nossos corações para que o nosso estilo de vida seja transformado por aquilo que é essencial. Então, você que assistiu a palavra que foi compartilhada no domingo, eu quero convidar você agora a praticar esse lugar de desfrutar da presença de Deus, de desfrutar do essencial, que é o corandeu, onde a gente tem falado, meditado como família. Você vai ver aí na tela um papelzinho, aí uma imagem como essa aqui que está no papel, e eu quero te ensinar a fazer na prática isso. Que você não faça isso de forma religiosa, mas são algumas dicas para que você possa entrar nesse lugar de desfrutar da presença e perceber o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, perceber a presença dele na sua vida, aonde você estiver. Amém? Então, um dos primeiros passos é você abrir a sua Bíblia, né? Nessa imagem que você está vendo, está falando do Salmo 100, mas nessa palavra que você acabou de assistir, a gente meditou no Salmo 103. Então, abra a sua Bíblia aí no Salmo 103. E aí eu quero te convidar a fazer uma oração, convidando o Espírito Santo a fazer parte desse momento com você. Ore, peça para que o Espírito Santo abra os olhos do seu coração, para que você esteja totalmente sensível àquilo que ele quer falar com você a partir desses versículos, né? Aqui no Salmo 103, vai do versículo 1 ao versículo 5. Para essa meditação, você pode continuar lendo depois, em outro momento, mas para memorizar, para ouvir aquilo que Deus está falando, para ruminar essa palavra, eu quero te convidar a ler o capítulo 103, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. E aí eu quero te convidar a repetir essa leitura do 1 ao 5 várias vezes.
né, no mínimo aí 6, 7, 8 vezes, deixa o Espírito Santo ir ministrando mesmo teu coração, e conforme você vai lendo essa passagem, você vai lendo, se você quiser abrir aí comigo pra gente fazer juntos, você vai lendo e vai meditando nessa palavra até que ela preencha o seu coração. Então, conforme você vai lendo, né, você vai percebendo o que Deus está falando, você vai ruminando, você vai mastigando, né, como um alimento que você vai saboreando mesmo, porque o Espírito de Deus, ele quer falar com você a partir dessa palavra. Então leia mais algumas vezes. Bendiga minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, ó Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem cura todas as enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como águia. Eu quero te convidar a ler mais algumas vezes esse versículo, dá um pause aí no vídeo, leia, releia, permita que esse versículo vá enchendo você. Depois que você lê algumas vezes, eu quero te convidar a colocar uma música, né? Escolhe aí uma música que você conhece, que fala sobre a bondade do Senhor, sobre aquilo que são as características de Deus. Coloca essa música, ouça essa música, se permita, né, ser ministrado, encontrar a face do Pai, e a partir disso comece a declarar palavras de adoração e louvor a Ele. Comece a declarar a bondade dEle, o quão santo Ele é, o quão bom Ele é, o quanto Ele tem entrado na sua vida, o quanto Ele tem ministrado a sua vida. Começa a adorar Ele, conforme você vai ouvindo a música, adore Ele, declare as verdades sobre quem Ele é. Depois que você adorar Ele, eu quero te convidar a, de forma inteira, de forma íntegra, buscar na face de um irmão, na face de uma pessoa, aquilo que você vê de Jesus nessa pessoa. Então você vai buscar uma pessoa, talvez que esteja com você em casa ou no trabalho, não sei onde você está assistindo esse vídeo, mas eu quero te convidar a olhar para um irmão que está próximo de você e ver aquilo que você vê de Jesus no seu irmão. O que você vê de características? Por exemplo, você está com alguém no seu trabalho e você vê que essa pessoa é uma pessoa íntegra, ou você vê que essa pessoa é uma pessoa boa, você vê que essa pessoa é uma pessoa disciplinada. Essas são características de Jesus e acredito que você deve saber mais e mais características de Jesus. Então olhe para a pessoa que está do seu lado, ou que está com você na sua casa, ou a próxima, se você estiver sozinho, a próxima pessoa que você encontrar no seu caminho, chame ela e fale o que você vê de Jesus na face dele. Amém? Então essa é a prática do Corandeu, algo que nós temos vivido como família, temos desfrutado nessas últimas semanas e vamos desfrutar ainda nessa semana, que é onde você convida o Espírito Santo para estar no seu coração, para deixar os olhos do seu coração abertos. Começa a ruminar, a mastigar, a digerir a palavra dele repetidamente e até encucar mesmo essa palavra. Tenha um tempo de oração e adoração, ouvindo um louvor, uma música que fale sobre quem Ele é, e a partir disso começa a declarar as verdades de quem Ele é, daquilo que Ele já falou para você, e falar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é confiável, o quanto Ele é adorável. E a partir disso você vai estar cheio a ponto de derramar e olhar na face do seu irmão aquilo que de fato está guardado dentro dele e que você vê que é uma das características de Jesus. E aí você está convidado a derramar isso na vida de um irmão. Amém? Deus te abençoe e que você desfrute de uma vida face a face com Deus.